Pronto, vamos começar agora, pau na máquina, detonar aqui direito penal, né? Já que essa é uma matéria que a gente vai ver hoje, um assunto que a gente geralmente negligencia quando a gente começa a estudar a teoria geral do crime. Porque eu não sei o que é que acontece, mas a gente, quando começa a estudar a teoria geral do crime, a gente já quer ir para o conceito analítico de crime. A gente já quer entender as estruturas de crime. E a gente acha que ali a gente já domina tudo, porque a gente entende ali sobre excludentes e ilicitude, sobre fatos típicos, sobre culpabilidade, a gente estou preparado para o concurso. Aí vem o examinador, e se for o examinador do CESP, meio na sacanagem, e coloca uma questão lá bem basiquinha, um conceito, e te derruba. Te derruba. Então é por isso que aqui a gente vem trabalhando passo a passo, devagarinho, o conceito de crime, a teoria do crime de maneira geral, tá? Estudamos na aula passada a distinção de infração penal. Eu falei que infração penal é gênero, crime é uma espécie, contravenção penal é outra espécie. Crime e contravenção são espécies de infração penal. Trabalhamos isso e estudamos também as diferenciações entre uma e outra. Fizemos isso. Trabalhamos o conceito formal e material de crime, conceito legal de crime, lá inserido no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Antes de chegar no conceito analítico de crime e trabalhar aquela ideia de que, qual é o conceito analítico de crime? Crime é um fato típico e ilícito realizado por um agente culpável. Antes de a gente chegar lá, vamos passar aqui, antes, pela classificação doutrinária de crimes. Pela classificação doutrinária de crimes. E é esse o tema da nossa aula de hoje, tá? Só e a qualquer momento aqui durante a aula, você pode interromper aí, você pode ligar o microfone, tirar a sua dúvida, ou então colocar aí no chat a sua dúvida, tá certo? Aqui a gente vai mantendo esse bate-papo, tá certo? Pessoal, e qual é a grande sacada disso aqui? Esse assunto, quando cai na prova, muita gente chora. Caiu, inclusive, essa classificação caiu num concurso de delegado em Sergipe. Caiu eu vou trazer com as questões, vocês vão encontrar, vocês acham que não caem, que não cobram, a gente negligencia, mas vocês vão ver que cai muito em prova essa classificação, tá certo? Classificação de crimes, eu tenho a classificação legal, de crime, e tenho a classificação doutrinária. A classificação legal, essa aqui, geralmente é aquela trazida pelo legislador. Por exemplo, quando a gente fala lá no artigo 121, você abre lá o teu Código Penal e vai ver lá, homicídio. Isso é uma classificação legal. Você vai encontrar lá no artigo 155, furto. Né? Subtrair para si coisa alheia móvel. Está lá, 155, furto. Classificação legal. Isso geralmente não tem muito problema com você. O problema está aqui na classificação doutrinária de crime. O problema mora aqui. E é aqui que nós vamos nos concentrar nessa aula. Só que, antes disso aqui, eu quero que vocês lembrem de uma questão, uma coisa que vocês sempre falavam muito. Latrocínio. Latrocínio. Vocês estavam muito, principalmente passando naqueles jornais que passam ao meio-dia, 1h da tarde, né? Aqueles jornais, o Obituário Nacional. Só passa desgraça, né? Só passa ali, só dá audiência, coisa ruim. Então, vocês veem, né, muito que lá, geralmente eles dizem, o indivíduo aqui foi preso pelo latrocínio, roubo seguido de morte, roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. Sempre dizem isso e a gente acaba repetindo essa expressão. Roubo seguido de morte. Aí você coloca na cabeça, você que não é da área jurídica, que está começando a para o concurso, você coloca na cabeça que o latrocínio é um roubo seguido de morte. E não é. Apesar desse nome, apesar dessa expressão, não é. O latrocínio, quando se falava antigamente esse nome URIS, era o roubo qualificado pelo resultado de morte. É o roubo qualificado pelo resultado de morte. A morte pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois da subtração da coisa. Mas é um roubo qualificado pelo resultado de morte, tá? Não necessariamente seguido de morte. Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque a expressão latrocínio, esse nome, né, latrocínio, ele era trabalhado pela doutrina. Não existia no direito brasileiro essa expressão, esse nome legal. Não era uma classificação legal de crime, não era uma classificação legal. Até que veio a Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos, e inseriu, né, a expressão latrocínio enquanto espécie de crime, enquanto uma forma de crime hediondo. Só que após as alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, esse nome, iuris, ele foi removido da Lei 8.072. Então, se você abrir a tua lei de crimes hediondos, você não vai encontrar essa expressão. Se você encontrar no Código Penal, se você abrir, você não encontra também essa expressão. Então, novamente, essa expressão latrocínio, essa classificação latrocínio, deixa de ser uma classificação legal e volta a ser uma classificação doutrinária. Vejam só que legal isso aí.
né? Beleza, pessoal, vamos seguir. Vou trazer aqui para vocês umas classificações mais tranquilas, depois a gente dá uma aprofundada, traz umas classificações mais caveiras aí para vocês, tá bom? Eita, deixa eu ver aqui, alguém já colocou aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Pior foi uma vez que um PM preencheu o boletim de ocorrência dizendo que a natureza do crime era assalto qualificado. Ixi, Maria, assalto qualificado. Mas aí eu já tive algumas aulas, né? Inclusive, não é tema da nossa aula, a gente vai estudar isso depois, né? Quando estiver estudando crimes em espécies, que eu tive uma aula numa pós-graduação em que, ao tempo todo, a pessoa que estava lecionando lá a aula, ela dizia que latrocínio era crime contra o patrimônio. Aliás, crimes contra a vida, né? Crime contra a vida, não é crime contra o patrimônio. É um crime contra o patrimônio, tá? E ela repetia, é crime contra a vida, crime contra a vida. E eu acho até que o J. Mudork, que está aqui com a gente, o Rangel, o doutor Rangel, ele estava nessa aula lá comigo, né? Nessa pós-graduação. Mas vamos seguir, pessoal. Classificação doutrinária de crime, tá? Vamos para a classificação doutrinária de crime. Mudork levantou a mão. Pode falar aí, amigão. Pode falar. Não tem isso, não. Vontade, Rangel. Se foi voluntário, se foi involuntário. Se foi involuntário, pode falar, tá? Interromper, não tem problema, não. Ó, crime material. Crime material. O que é um crime material? Essa classificação. O que é um crime material? Ó, o crime material, vamos pegar aqui, é aquele que ele descreve o tipo penal. Ele descreve o resultado naturalístico e exige a sua ocorrência para a sua consumação. Quando você abre o Código Penal, com uma legislação penal especial, seja qual for, você tem lá a descrição dos crimes. Aquilo a gente chama de fato típico. Que eu tenho o preceito primário, a descrição do fato típico da conduta, e tem um preceito secundário, a pena. A pena, tá? Por exemplo, você pega o artigo 121, tem lá, matar alguém, preceito primário, pena de 6 a 20 anos, preceito secundário. Tranquilo isso aí. O crime material, essa classificação de crime material, ele descreve o resultado, ele descreve a conduta, descreve o resultado e exige que aquele resultado naturalístico, aquele resultado que vai ocorrer no mundo aqui real, né, no mundo fático, ele se realize para que o delito seja consumado, tá? Por exemplo, matar alguém é preciso de fato que alguém morra, né, que a vida de alguém seja ceifada para que exista homicídio. Então, a gente tem aqui o homicídio como um exemplo de crime material. O tipo penal vai descrever a conduta e vai descrever o resultado. Descrever a conduta e descrever o resultado. E exige que o resultado aconteça para que o delito seja consumado, tá certo? Isso aqui você vai perceber com maiores detalhes quando a gente começar a estudar aqui as diferenças, tá? Por exemplo, do crime formal. Falei agora do crime material, vamos ao crime formal. Ó, o crime formal, que também pode ser chamado de consumação antecipada, o resultado naturalístico é previsto. O tipo penal, ele prevê o resultado naturalístico, né? Mas é dispensável, ele não exige que o resultado naturalístico seja de fato realizado para que o delito se consuma, tá? Por exemplo, extorsão. Por exemplo, vai lá um indivíduo e exige, né? Sei lá, extorsão mediante sequestro. Vou pegar o caso de extorsão mediante sequestro. O indivíduo que priva alguém de sua liberdade e exige como preço de resgate, né? Alguma vantagem ali, enfim, econômica, pede que se pague um valor X para ele. O delito ele se consuma com a privação da liberdade. Não é necessário que o indivíduo ele consiga obter essa vantagem desejada ou exigida, tá certo? Pessoal, deu para entender até aqui? Pronto, é isso. Aí, o Mudork estava confirmando que estava nessa aula. Exatamente. Pessoal, aqui eu só minto no grupo que o pessoal não me conhece. Aqui eu não posso mentir, não. Aqui não dá para mentir, não. Eita, Brasil. Mas vamos lá. Crime de mera conduta. Pessoal, deu para entender. Crime material. Eu tenho a descrição da conduta e do resultado no próprio tipo penal e preciso que o resultado se realize para que o delito se consume, tá? No crime formal, eu tenho a previsão da conduta e do resultado, porém o resultado previsto no fato típico ele é dispensável para que o delito se consuma. Então, ponto. Compreendemos isso aqui. Sigamos. Crime de mera conduta. É aquele que apenas descreve a conduta criminosa. Ele apenas descreve a conduta. Ele não prevê nenhum resultado. Ele descreve só a conduta. Não prevê nenhum resultado. E no caso, o resultado que eu estou falando, pessoal, é o resultado naturalístico, tá? Porque lembre-se, quando a gente estudou nas aulas passadas, todo crime tem que ter um resultado, nem que seja jurídico.
nem que seja jurídico. Então, não existe crime sem resultado jurídico, sem uma ofensa a um bem jurídico. Ó, exemplo. Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. É previsto lá no artigo 14 da Lei 10.826, né, Estatuto do Desarmamento. O porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta. Invasão de domicílio. Invadir o domicílio ou então permanecer sem autorização do morador. Invasão do domicílio. Não existe qualquer resultado. Sequer o tipo penal traz qualquer resultado. Sequer o tipo penal traz qualquer resultado naturalístico. Basta você realizar a conduta que o delito já está consumado. Fechou? Entendeu isso aqui? Vamos lá. Crime comum. Essa aula parece, e é, vamos ser justos, vamos dar a César o que é de César. Essa aula é chatinha com a gota serena, mas é necessária, né? Nem só do que a gente gosta, né? Vive o concurseiro. O concurseiro estuda o que não gosta. Direito tributário, direito administrativo, essas coisas chatas aí que o Wendel gosta aí. Direito empresarial, a gente, infelizmente, tem que estudar isso aqui. Direito civil é horrível. Não sei quem gosta de direito civil. Processual civil, meu Deus. Tem aqui a Bárbara Crispim, que é advogada. Eu não sei se milita, se é nessa área de direito civil, tributário, eu não sei. É civil? Direito civil e direito de trabalho. Olha, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode gostar de uma coisa dessa, meu Deus? É sofrer, direito do trabalho. Ixi, Ave Maria. Até a história da própria palavra trabalho já remete à ideia de tortura, né? Não sei se já viu isso aí. Mas vamos seguir, pessoal. Vamos acordar. Que esse sábado tá lindo para a gente estar numa praia, mas a gente tá aqui tentando realizar os nossos sonhos, né? Crime comum. O que é um crime comum? É aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer. Por exemplo, o crime de furto. Qualquer pessoa pode realizar um crime de furto. O homicídio. Qualquer pessoa pode realizar um homicídio. Qualquer pessoa pode matar alguém. Não é verdade? Então, é um crime comum. Quando não se exige qualquer qualidade especial do agente. Eu não exijo qualidade adjetiva algum daquele agente para que o delito seja realizado. É um crime comum. O Rogério Sanches Cunha, ele costuma dizer que o homicídio ele é um crime democrático. Ele diz que qualquer pessoa pode realizar esse delito. Por isso que ele chama de crime democrático. Crime comum. O que é diferente, pessoal, aí é do crime próprio. Diferente do crime próprio. Esse crime aqui, essa classificação, crime próprio, ela exige uma qualidade especial do agente, específica do agente. Qualquer pessoa não pode cometer um crime próprio. Crime próprio, só determinadas pessoas podem cometer. Vejam aí. E aí, eu trouxe o exemplo da corrupção passiva, que exige que seja funcionário público. O particular não pode cometer sozinho esse crime. Poderá cometer, claro, alguns crimes próprios se for em concurso de pessoas. Por exemplo, o peculato. O particular pode cometer o peculato? Pode, desde que em concurso de agentes. Sozinho? Nunca. Sozinho? Jamais. Tá? Então, quando se exige uma qualidade específica do agente, eu estou falando de um crime próprio. Você vai pegar lá, por exemplo, também o infanticídio, né? Que é a mãe, durante o estado puerperal, matar o seu próprio filho. Tem que ser a mãe ali, né? Tem que ser a mãe, é crime próprio, exige uma qualidade específica. Aí, onde é que tem um pulo do gato aqui pra gente, tá? Quando eu falo que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito, qualquer pessoa pode cometer, e eu posso ser, qualquer pessoa também pode ser vítima, eu chamo esse crime de bicomum. Quando o delito ele exige uma qualidade específica tanto do agente que vai cometer o delito, do sujeito ativo, quanto do sujeito passivo, da vítima, quando ele exige qualidade específica das duas pessoas ali, dos dois envolvidos, dos dois agentes, eu falo que o crime é bipróprio. Pô, mas isso aqui tá suave demais, tá beleza, tá tranquilo. E tá mesmo, mas a vida de concurseiro não é mamão com açúcar, não, amigo. Não é assim, não. Isso às vezes é a CESP querendo te dar um chá de esperança ali. Bota a questão fácil para você não zerar a prova. Aí depois, pau na máquina, velho, para você sair desesperado. Ó, pessoal, crime de mão própria, né? É aquele que somente pode ser cometido por determinado agente. Poxa, mas tu não dissesse agora que isso era crime próprio, né? Isso é crime próprio, né? Só que aqui o agente ele é designado pelo próprio tipo penal, né? Com atuação pessoal. Por exemplo, o falso testemunho. Ninguém pode chegar, por exemplo, né, uma testemunha lá em juízo, ou um perito em uma perícia, e mentir, e faltar com a verdade, e calar a verdade. Só a pessoa pode fazer isso. Só ela pode fazer. Né? Então, não posso dizer que vai existir a diferença aqui, principalmente aqui, preste atenção nisso, que isso é cara de prova, tá? Preste atenção. No crime de mão própria, eu não posso admitir
coautoria. No crime de mão própria, não se admite coautoria. Dois indivíduos não podem realizar o verbo núcleo do tipo faltar com a verdade, mentir. Se duas pessoas fizerem isso, cada uma responde por um crime. Cada um com seu crime, cada um com seu mal. Mas num crime de mão própria, é admitido a participação. Por exemplo, o Wendel vai ser ouvido lá em juízo, numa causa trabalhista de Bárbara Crispim. Bárbara chama o Wendel para o Wendel ser testemunha. Eu digo, Wendel, rapaz, aquela menina lá, Wendel, é maior chata, não sei o quê, Wendel. Ajuda não, pô, mente mesmo no juízo. Faz o que tu faz de melhor, mente. Aí o Wendel chega lá e mente na justiça trabalhista, por mentir. Veja só, o Wendel faltou com a verdade, né? O Wendel faltou com a verdade, ou então calou a verdade ali com a testemunha, vai cometer o crime de falso testemunha. O Wendel vai cometer esse crime, tá? O Wendel é autor, e eu sou partícipe, porque eu induzi o Wendel a mentir. Mas não pode falar que eu fui coautor nessa conduta. Não tem como falar que eu fui coautor. Beleza, entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui? Só que isso aqui só faz sentido. Pelo amor de Deus, pelo amor de quem estiver aí dormindo, acorde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Acorde. Quem estiver dormindo, acorde. Veja só. Isso aqui só faz sentido. Isso aqui só faz sentido se a gente continuar aplicando a teoria objetivo formal para determinar quem é o autor. Que diabo é isso? Entendeu? Não, teoria objetivo formal. O nosso Código Penal, ele adota a teoria objetivo formal. Ou seja, autor de um delito é aquele que realiza o verbo núcleo do tipo penal. Autor, repito para você anotar. A Jaque Farias, que chegou aí, que gosta de anotar. Eu já sei que ela está com o caderno aberto, a caneta na mão. Eu vou repetir para ela poder anotar. Segundo a teoria objetivo formal, adotada pelo Código Penal brasileiro, autor é aquele que realiza o verbo núcleo do tipo penal. Esse é o autor. Né? Só faz sentido eu falar em crime de mão própria se eu continuar adotando essa teoria, claro, porque só o indivíduo que vai faltar com a verdade, que vai mentir, enfim, ele que vai realizar o verbo núcleo. Eu vou induzir, né, posso ser partícipe, mas não posso ser coautor. Porém, todavia, entretanto, se eu adotar aqui a teoria do domínio do fato, vixe, teoria do domínio do fato, amigo, teoria do domínio do fato, que os nossos tribunais vêm adotando, o STF já adotou, teoria do domínio do fato, que é aquela em que determina-se o autor, aquele sujeito que tem um domínio finalístico da ação, ele domina a ação. Né? Por mais que ele não realize o verbo núcleo, mas ele consegue, como é que eu posso dizer, dominar toda a ação. Pode frustrar a ação. Dentro do que ele está desenvolvendo, ele tem um domínio ali, um controle. Então, se você adota essa teoria do domínio do fato, não faz sentido falar em crime de mão própria. Não faz mais sentido falar em crime de mão própria. Porque, veja só, eu poderia dizer, Wendel, bicho, tu vai mentir, senão tu vai levar um pau aqui. Wendel, tu vai mentir porque eu sou aqui o chefe da organização criminosa, eu quero que você minta, eu quero que você fale com a verdade. Então, eu aí seria autor também. Seria coautor aí da situação, tá? Do crime. Então, se eu adoto a teoria objetivo formal, que é a teoria adotada pelo Código Penal, não há se falar em coautoria no crime de mão própria. Porém, se eu adoto a teoria do domínio do fato, aí eu posso falar, sim, em coautoria. Fechou? Entendeu até aqui? Isso aqui? Foi complicado? Não, né? Deu pra gente desenrolar. Deu pra gente escorregar ali. Não deu pra gente escorregar. Deu pra ir, tá bom? Vamos lá, vamos seguir na classificação. Ó, isso aqui não tem muito mistério, Crime doloso é aquele que o agente quer o resultado, ou assume o risco de produzi-lo. Quando ele quer o resultado dolo direto, quando ele assume dolo eventual. A gente vai estudar isso com calma, quando a gente começa a estudar a teoria geral do crime, vai estudar dolo, culpa, enfim, vai estudar todo tipo penal, né, todos os elementos objetivos e subjetivos. Mas, ó, aqui na teoria do dolo, quanto ao dolo eventual, só lembrar que o nosso Código Penal ele adota a teoria do assentimento ou do consentimento. Quanto ao dolo eventual, o Código Penal adota a teoria do assentimento ou do consentimento, tá? Só para a gente